Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Agora Nós Mesmos. Vamos aqui de loteca 1075. O prêmio está acumulado em 4,5 milhões. A estimativa de premiação aqui é entre 4,5 milhões, hein? Vamos analisar aqui os confrontos aqui e montar aquele bilhete. Antes disso, vamos dar uma passada aqui no último concurso, o 1074, que tivemos algumas zebras. São Paulo e Botafogo aqui ficou 0-0, foi normal. Inter Fortaleza aqui foi considerado zebra, a vitória do Fortaleza. Ituano e Criciúma foi considerado uma surpresa, a vitória do Ituano. Cuiabá e Palmeiras aqui, normal, a vitória do Palmeiras. São José e Amazonas também foi normal, a vitória de São José. Empate que Corinthians e Cruzeiro foi considerado normal. Vasco ganhar do Atlético Mineiro foi considerado uma surpresa. Bahia versus Bragantino aqui foi considerado um resultado normal. Coritiba e Flamengo, Flamengo era super favorito. Santos e Grêmio foi considerado uma surpresa a vitória do Santos. CSA e Remo aqui foi considerado um empate que foi considerado normal. Manaus e Floresta, surpresa, o empate. Ceará e Fortaleza também foi surpresa, o empate. E Volta Redonda versus Figueirense foi considerado favorito aqui, o Volta Redonda. Então, vamos aqui para a rodada 1075. Lembrando que quinta-feira provavelmente sai o nosso bilhete com 5 duplos, hein? Então, segue o canal e ativa o sininho, hein? Primeiro confronto aqui, confronto de Série A, Atlético Paranaense versus Fluminense. Vamos aqui na Série A. Jogão, hein, galera? Jogo de dois times que gostam de ter a posse de bola. O Fluminense é o quarto colocado, o Atlético Paranaense é o sexto. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 3 vitórias do Fluminense. Vitória do Fluminense 2-0, Atlético Paranaense 1-0, Fluminense 2-1, Fluminense 1-0 e 4-1, Atlético Paranaense. Veja esse confronto aqui equilibrado, mas vamos colocar aqui coluna 1, Atlético Paranaense, mais pelo fator casa. Confiança versus Paysandu, um confronto aqui de Série C. Muitos jogos da Série C, isso aí, galera, dificulta muitos acessos. Os confrontos da Série C são os confrontos muito equilibrados. Confrontos aí de empate, de poucos gols, isso aí atrapalha muito a assertividade. Mas vamos tentar ser o mais cirúrgico possível. Confiança versus Paysandu. Paysandu é o quinto colocado, Confiança o nono. Nos últimos jogos aqui, tem só um histórico aqui, foi vitória do Paysandu, 1-0. Esse confronto aqui, vejo ele muito equilibrado, vamos colocar aqui coluna do meio, empate. Outro confronto de Série C, Floresta versus América do Rio Grande do Norte. Confronto aqui de Série C. Floresta, que é o 16º colocado, o América, uma vitória de ambos e 2 empates. América e Floresta 1-1, 2-0 Floresta, 2-1 América de Natal e 1-1 empate. Então vamos cravar aqui coluna do meio, empate. Náutico versus São Bernardo, outro confronto é São Bernardo. O Náutico aqui é o nono colocado, São Bernardo o oitavo. Tem aqui um histórico de jogos aqui, foi vitória do Náutico de 1-0. Então vamos colocar aqui coluna 1, Náutico. Operário versus Brusque, outro confronto de Série C. Vamos analisar esse confronto. Operário é o primeiro colocado, o Brusque o segundo. Então, dois times que estão brigando lá em cima. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias do Brusque. Empate 0-0, Brusque 2-0, Brusque 2-0, 1-1 e Brusque 1-0. Vamos cravar aqui coluna do meio, empate. Sampaio Corrêa versus Guarani. Agora vamos para a Série B. Vamos aqui para a Série B. Sampaio Corrêa, time aqui até enjoado. Sampaio Corrêa que está brigando para não cair, 16º, o Guarani é o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória do Sampaio, 1 empate, 3 vitórias do Guarani. Guarani 2-0, 3-0, Sampaio 2-1, 1-0 Guarani e o empate 0-0. Vamos olhar pela fase aqui.
coluna 2, Guarani. CRB versus Novo Horizontino. Outro confronto aqui de Série B. O Novo Horizontino é o terceiro colocado, o CRB é o 12º. Nos últimos jogos aqui, 2 vitórias para o CRB e 1 vitória para o Novo Horizontino. CRB 1-0, 2-1 e 3-1 Novo Horizontino. Mesmo esse confronto aqui, um confronto muito equilibrado. O CRB jogando em casa é muito forte, mas o Novo Horizontino está numa ótima fase. Está brigando lá na cabeça. Vamos cravar aqui, coluna 2, Novo Horizontino. Agora vamos para a Série A. Corinthians versus Goiás. O Corinthians e o Goiás aí, 2 times aí que estão brigando aí para na zona de baixo. São 2 times aí que poderiam estar bem melhor, principalmente o Corinthians, que tem um elenco muito caro. O Corinthians é o 13º, o Goiás é o 15º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Corinthians, 1 empate, 1 vitória do Goiás. Goiás 3-1, empate 0-0, 1-0 Corinthians, 2-1 Corinthians e novamente 2-1 Corinthians. Creio no fator casa. Coluna 1, Corinthians. Bragantino versus Cuiabá. Outro confronto de Série A. O Bragantino aqui é o 7º colocado, o Cuiabá o 9º. Nos últimos jogos, 1 vitória de ambos e 3 empates. Então, é um jogo que tem um histórico de empates. Último jogo, 1-1, 2-1 Red Bull Bragantino, 1-1, 1-0 e 1-1. Vamos cravar esse confronto aqui em empate, até pelo histórico. Newcastle versus Liverpool, confronto de Premier League. O outro confronto de Premier League que aparece no concurso. Apareceu Chelsea, Liverpool, se eu não me engano, sem ser nesse concurso, no outro, deu um empate. Agora vamos analisar esse confronto aqui. Newcastle, temporada passada, foi um dos times que jogaram melhor, mas o Liverpool dispensa comentar, né? O Liverpool é o 5º colocado, o Newcastle 8º, mas aqui são histórias de 2 jogos. Nos históricos de jogos entre ambos, 1 empate, 4 vitórias do Liverpool. Liverpool 2-0, 2-1, 1-0, 3-1, empate, 1-1. Então vamos pelo melhor elenco que é do time do Klopp, Liverpool. Coluna 2, Chapecoense versus Avaí. Vamos aqui para um confronto aqui de Série B. Série B aqui também está muito equilibrada, hein? Vamos aqui, Chapecoense versus Avaí. Confronto de domingo, hein, galera? Avaí o 15º, Chapecoense o 17º. Nos últimos jogos, 3 vitórias da Chape, 1 empate e 1 vitória do Avaí. 4-1 Chape, 2-0 Chape, 1-0 Chape, 1-1 e 2-1 Avaí. Então vamos cravar aqui coluna 1, Chapecoense. Atlético Goianiense versus Vitória da Bahia. Outro confronto de Série B. Vamos analisar esse confronto aqui. Vitória está na primeira colocação, o Atlético Goianiense é o 8º. Nos últimos jogos, 1 vitória de ambos e 3 empates. Vitória do Atlético Goianiense 3-2, 0-0, 1-1, 1-1 e 2-1 vitória. Vamos cravar coluna do meio empate. Atlético Mineiro versus Santos. Confronto aqui de Série A. O Atlético Mineiro tem um elenco muito recheado, mas não vive uma grande fase. Desde a chegada do Filipão, não ainda deu liga, como a gente se diz, né, galera? E pode ser a possível estreia do Galo na Arena MRV, que isso aí dá um ânimo maior ainda. O Atlético é o 11º, o Santos o 17º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Galo, 2 empates e 1 vitória do Santos. 0-0, Atlético Mineiro 2-1, 1-1, Atlético Mineiro 3-1, Santos 2-0. Meu palpite para esse confronto, coluna 1, Atlético Mineiro. E por último aqui, não menos importante, Palmeiras e Vasco. Lembrando que falta um duplo, que a gente tem que fazer aqui no bilhete, no mínimo duplo. E outra informação importante para lembrar, que vai ter o vídeo com bilhete de 5 duplos. Esse bilhete com 5 duplos aumenta muito as chances da gente conseguir essa bolada. É 4,5 milhões. Vale dar aquele gazinho a mais para poder pegar essa bolada, hein? Palmeiras versus Vasco. Palmeiras dispensa comentar, né? O Vasco está brigando para não cair. É um time que deu uma melhorada com a mudança de técnico, melhorou bem, mas ainda está precisando jogar muito mais para poder sair dessa zona
tão desconfortável. O Palmeiras é o segundo colocado, o Vasco, 18º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. 2-2, 1-1, Palmeiras 1-0, Palmeiras 2-1 e 1-1. Creio aqui no favoritismo do Palmeiras, então coluna 1, Palmeiras. Então aqui falta um duplo. Tem vários jogos aqui que dá para colocar o duplo, hein, galera? São vários jogos mesmo. Dá para colocar a dupla aqui sem pensar. Não estou achando que vou colocar aqui no jogo do Bragantino e Cuiabá. Vamos colocar aqui coluna 1, Bragantino. Ô, galera, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, ativa o sininho e bora para cima.